paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre como elaborar um plano de aula. Aí a gente já começa assim, primeira coisa, qual que é o objetivo da minha lição? Se você trabalha na escola bíblica dominical e segue uma lição, a revista, geralmente lá na revista já tem um objetivo que você precisa seguir. Agora, se você está dando uma aula num culto à noite, ou num culto ou qualquer um outro culto, ou então você não segue uma lição, uma revista na escola dominical, foi uma lição que você mesmo escolheu, né, uma história da Bíblia. E aí você precisa saber qual que é o objetivo que você quer trabalhar. Geralmente é bom a gente trabalhar um objetivo que a gente perceba que as crianças estão precisando. Por isso que é importante a gente conhecer os nossos alunos. É muito importante que a gente conheça as nossas crianças. Porque daí a gente começa a entender o que eles mais estão precisando. Eles estão precisando de ouvir sobre falar a verdade. Eles estão precisando de ouvir sobre como ter fé, né? Às vezes ali, só você conversando com eles ou conversando com a família, você já vai vendo qual é a dificuldade de cada um e daí você pode, enquanto você prepara o seu plano de aula, você vai tentando trabalhar essas questões. E aí você escolhe o seu objetivo. Se é da lição da escola dominical que você precisa seguir, lá já tem. O importante é que em nenhum momento durante a sua aula você fuja do objetivo e nem passa para outro. Se, por exemplo, você escolheu que não você precisa ser obediente, é importante que a criança entenda que ela precisa ser obediente. Sei lá, um objetivo como esse. Você tem que estar o tempo inteiro focando em obediência. Quando você for falar sobre pecado, você vai dizer que desobedecer é pecado. Quando você for falar, você for fazer um ensino, lançar um desafio, você vai fazer tudo relacionado à obediência. Quando você for escolher as canções, você escolhe canções relacionadas à obediência. Por quê? Às vezes você escolhe um ensino, digamos, obediência. Aí você canta uma música que fala sobre mentira. Na hora de falar do pecado, você fala, olha, mentir é pecado, roubar é pecado, matar é roubar, tudo é pecado. Enfim, você está falando coisa errada? Não está. Porém, você está fugindo do seu objetivo. E é muito importante para que haja um ensino eficaz, que você foque em um único ensino, um único objetivo. Às vezes a sua história, você pode contar, sei lá, a história de Davi e Golias 10 vezes, mas 10 vezes você conta com um objetivo diferente. Porque o importante, meus irmãos, não é a criança saber a história de Davi e Golias. O importante é ela aprender qual é a vontade de Deus. Ela é amar a Deus mais do que qualquer outra coisa. Então, assim, foque no objetivo. As nossas lições não pode ser, você encaixa essa música aí, vai ter um ensaio, coloca essa música aí durante a sua aula. Não pode acontecer essas coisas. O que tem que acontecer? Tudo tem que ser focado com o objetivo do seu dia, da sua lição. Trabalhe em cima dele, porque aí você vai ter um ensino eficaz. A sua criança vai entender, vai compreender o ensino daquele dia. Entenderam? Então, o objetivo é muito importante. Muito importante. Aí depois, isso para o seu plano de aula, né? Primeiro você escolhe qual que vai ser o objetivo. Depois você vai pensar que para você começar a sua aula, você precisa orar com as crianças. Lógico que você não precisa especificar a sua oração no plano de aula, porque lá você vai orar com as crianças. Porém, para fazer uma oração, você não pode só chegar lá e falar assim, agora vamos orar para começar a nossa aula, criança. Não, fale de oração. Olha, crianças, falar com Deus é importante. Deus escuta as nossas orações, fala sobre oração. O que é oração? Vocês sabem o que é oração? Vocês têm orado, crianças? Que horas que vocês oram? E começa a interagir nesse sentido.
explicando para eles a importância de orar. Que quando a gente fala com Deus, Ele atende, Ele responde, Ele alivia a nossa alma, Ele tranquiliza o nosso coração. As crianças precisam entender isso. E aí você pode usar esse momento e cantar uma canção que fala sobre oração. Para que essa canção? Para enfatizar esse momento. Vai ser o momento da oração na sua sala. As crianças precisam entender a importância da oração. Aí depois você vai escolher os louvores. Como até já falei, os seus louvores precisam ser de acordo com o seu objetivo. Se você vai focar sobre obediência, cante músicas que falem sobre obediência. A gente precisa tomar muito cuidado nesse sentido. Às vezes, principalmente as professoras dos pequenininhos, né, dos menores, que precisam cantar muito, precisa estar o tempo inteiro movimentando, aí elas colocam lá uma música no som, e qualquer tipo de música, qualquer corinho, qualquer música que fala de Deus, elas colocam lá para ir passando o tempo. Só que a gente tem que entender que nós estamos ali para focar em um ensino. Então escolha a canção que vai falar sobre aquele ensino que você programou para aquele dia, para que o seu ensino seja eficaz e haja aprendizado, né? Aí depois você tem que pensar também na hora da oferta. Esse também é um momento da sua aula muito importante. Você não pode só chegar lá e falar assim, olha, vamos agora tirar a oferta. Quem está com alegria e sai rodando na sala? Não, faça um momento da oferta. Ensine para as crianças o que é uma oferta, para que serve a oferta. E que quando a gente oferta, a gente está adorando a Deus, que a nossa oferta precisa ser de coração, voluntária, que quer dizer que a gente dá porque a gente quer, que a gente tem amor pelas coisas do Senhor e a gente quer ver a igreja bem, a igreja bonita, por isso que a gente oferta. As crianças precisam crescer entendendo isso, né? Então, esse momento da oferta é um momento também de conversação com as crianças, de ensino, né? Que é um momento de adoração, né? Aí depois vem a questão da memorização do versículo. É muito importante porque as crianças estão memorizando a palavra de Deus. E esse versículo vai ter tudo a ver com o seu objetivo do dia. Então façam com repetições, pesquise no Google lá. Às vezes você tá sem ideia, vai lá e pesquisa como fazer memorização para a faixa etária tal. Lá você vai ter muitas ideias, assim, muitas mesmo. Então, assim, faça de uma forma que a sua criança saia de lá com aquele versículo na cabeça, né? Eu memorizei, eu aprendi esse versículo aqui da palavra de Deus. É muito importante esse momento da memorização. Aí depois você vai introduzir a sua aula. Essa introdução é a lição bíblica. Sempre, seja um culto que você for fazer ou a sua aula da escola dominical, ela tem uma história da Bíblia. Essa introdução, ela pode ser da forma que Deus te dirigir, né? Você vai introduzir a história. Você pode começar fazendo perguntas, contando uma outra história, assim, dessas historietas, né? Para entrar na sua história. Mas você precisa apresentar essa história para as crianças que na hora que você começa ali, elas já ficam focadas, elas já querem te ouvir, né? Você não pode chegar e uma criança, olha, nós vamos aprender hoje e tal. Não, já começa, criança, vocês já ouviram falar disso? E tal, e vocês já fizeram isso? Quem já... Porque aí elas já começam a interessar na sua história, né? Sentir desejo de ouvir a sua história. E aí você vai para o desenvolvimento. No desenvolvimento, geralmente os professores, quem for contar, vai colocar os pontos de salvação da história, né? Você já conhece os pontos de salvação, depois futuramente a gente pode estar falando sobre eles, caso alguém não conheça ainda, não sabe como aplicar os pontos de salvação durante a sua aula, pode me procurar no privado que eu vou ajudar. Então, assim, não deixe nenhuma história sem aplicar o ponto de salvação, os pontos de salvação. Porque, como eu já falei lá no início, o importante não é a criança saber a história de Davi e Golias, saber a história de Abraão. Essa história ela é uma história normal como qualquer outra. O importante é elas entenderem a palavra de Deus.
a gente precisa aplicar os pontos de salvação durante a nossa lição. Isso é muito importante, os pontos de salvação, que vai falar sobre os atributos de Deus, o amor de Deus, vai falar sobre Jesus, o Filho perfeito de Deus, vai falar sobre a morte, o sangue derramado para perdoar os nossos pecados, e vai falar sobre o céu, né, que é onde nós vamos morar um dia, e como que a nossa vida precisa estar em crescimento o tempo inteiro, né? Então as crianças precisam entender isso. Mas isso é muito chato, toda aula tem que falar disso? Sim, toda aula. Essa é a maior história, a melhor história que existe, é a história do plano da salvação. E nós estamos ali para isso. Nós não estamos ali para entreter crianças, nós estamos ali para contar uma historinha para elas, nós estamos ali para fazer elas amarem a Deus mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Então, se você não está conseguindo fazer isso, busque orientação do Senhor para que você consiga, porque você está formando uma base, tem uma alicerce, uma estrutura ali. Essa estrutura ela precisa estar bem firmada. Então, foca nisso, né? Entenda que você precisa fazer com que a sua criança ame ao Senhor mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Então, é importante, é indispensável aplicar os pontos de salvação durante a sua história. Aí depois vem o clímax da história. Que hora que é essa do clímax? O clímax é quando assim, a história chegou no auge, né? Por exemplo, vamos lá, a história de Davi e Golias. Aonde que é o clímax? É quando eu digo que o gigante caiu, né? Davi jogou uma pedra, jogou outra. Até eu chegar ali, eu já passei pelos pontos de salvação, eu já falei um monte de coisas. Na hora que eu falo que a pedra caiu na testa de Golias e Golias caiu, morreu, é o clímax da história, porque ali é a vitória, é o clímax. A partir daí, você já tem que partir para o encerramento, porque a criança já, toda a graça da história, ela fecha ali. Então, quando você chega no clímax da história, você já parte para a conclusão, finalização da sua história. Aplica o seu ensino, que é o objetivo, fale sobre ele e finaliza a sua história. Aí, no plano de aula ainda, você vai pensar nas atividades que você vai realizar, que tem que ter tudo a ver com o objetivo da sua lição, com a sua história também, né? Não é você pegar ali e ficar imprimindo folhinha, para passar o tempo, tem tanto tempo de aula, de culto, vou colocar os meninos para pintar isso e isso. Meus irmãos, pelo amor de Deus, vamos levar a sério o ensino da palavra de Deus. Não vamos ficar arrumando coisinhas durante o culto, a aula, para entreter, para passar o tempo. Hoje eu vou levar aqui, eu tô falando de Davi e Golias, mas eu vou levar uma coisinha, um desenhozinho de uma ovelhinha, tal. Isso bagunça, a criança vai fazer tudo que você pedir, mas e o ensino? Ele precisa ser aplicado. Então, tudo que você for fazer, até as brincadeiras, as atividades, tudo precisa estar relacionado ao seu ensino daquele dia. Se você acha uma atividade legal, ou uma canção legal, mas que não tenha nada a ver com a sua aula no dia, deixe para outro dia. Faça tudo relacionado ao tema que você for trabalhar, tudo relacionado ao objetivo que você for trabalhar. Você precisa entender que nós estamos ali para ensinar a palavra de Deus. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, só que você precisa fazer bem feito. Não bagunce a cabeça da criança. As crianças, a gente já trabalhou aí como que elas funcionam, né? Quais são as características de cada faixa etária. Então, assim, são muitas repetições o tempo inteiro. Às vezes, por exemplo, lá na turma que a gente dá aula, eu e as meninas, a gente trabalhou, tem 3 trimestres que nós estamos trabalhando junto. Então, assim, a gente acaba um trimestre, deixa lá registrado o que foi trabalhado naquele trimestre. Aí, quando chega no final do trimestre, a gente revisa tudo o que foi feito no trimestre. E aí a gente passa para o outro. Cada aula a gente recapitula a aula passada e vai só fazendo repetições. E o nosso objetivo ainda é chegar no final do ano, que termina os trimestres, e recapitular todos os trimestres.
Então é repetição, repetição, repetição o tempo inteiro, é repetição, porque é assim que eles aprendem. Então, busquem orientação ao Senhor. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição para o que vocês precisarem. Mas assim, se Deus te chamou, se você se dispôs para essa obra, pensa que o seu principal objetivo ali é fazer com que as crianças cresçam, com que as crianças tenham uma estrutura firme para quando elas ficarem adultas, né? Quando elas estiverem em uma casa formada, pode vir o vento que for, que não vai derrubar essa casa. Esse é o nosso objetivo. Então, assim, se por acaso você mesma, a sua vida, tá meio balançada, a sua vida espiritual, como que tá a sua questão de leitura, de busca pela palavra de Deus, na hora de preparar suas lições, como é que você tá? Porque primeiro você tem que estar bem, você tem que estar no ponto para ensinar, não é? Trabalhar com criança não é qualquer coisa, né? Não é assim, olha, é só criança, vai lá. Se prepare para isso. Deus te chamou, é um privilégio você ser usada por Ele, usado por Ele. Então se prepare, faça o seu melhor. Busque, assim, hoje em dia nós temos muitas facilidades, né, de pesquisa, tem muito material bom no Google, muitas ideias boas. E nós estamos lá também à disposição para ajudar naquilo que for preciso. Então, meu conselho para vocês é: o seu foco precisa ser um ensino eficaz da palavra de Deus. Os entretenimentos, as outras coisas vêm depois. Se der, a gente faz. A palavra de Deus, ela precisa ser ensinada. Nós estamos preparando uma igreja para o futuro. Então, assim, nas condições que o mundo anda agora, já está tão difícil, imagine daqui a uns tempos como é que não vai estar. E quem está preparando a igreja do futuro somos nós, né? Claro que a família, os pais, isso sem dúvida, mas nós estamos dando esse auxílio. Então vamos fazer bem feito, né? Que Deus abençoe a sua vida. Depois eu vou estar colocando uns outros temas, tá? E eu desafio a você aí comentar sobre este vídeo, o que você concorda, o que você discorda e interagir comigo aí, tá? Qualquer coisa é só falar. Deus te abençoe e fique com Deus.